amados, mas nós temos que ficar com Ele, temos que ser fiéis, verdadeiramente fiéis, e caminharmos com Ele nessa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Mas eu hoje queria concluir algo que nós temos vindo a falar já há vários domingos, sobre a criação geme, a igreja geme conosco, não é? À espera que Deus venha levantar a maldição sobre a criação, sobre as coisas. Falamos várias coisas, a igreja, o arrebatamento, coisas que Deus está a preparar para nós, a igreja. Agora, quero concluir isto, essa é a segunda parte. E tenho como título o Reino Vindouro. Ou seja, este reino vai começar com a segunda vinda de Jesus. Mas entenda uma coisa, o arrebatamento da igreja não é a segunda vinda, porque ele vai estar nas nuvens só. A segunda vinda na terra vai ser naquele grande dia da batalha, da invasão do Armagedão, quando ele vai voltar para a terra para reinar durante 1000 anos aqui na terra. Muito bem. Dito isso, vamos só ver sobre a segunda vinda do Senhor, o que é que vai acontecer logo após ele chegar. Ele vai derrotar os seus inimigos, etc, etc. E uma das primeiras coisas que vai acontecer é o seguinte: Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Pai, nós nos rendemos a Ti, a Tua palavra. O Espírito Santo vem, ensina, revela, mostra, Senhor, aquilo que não está correto, arranca, Senhor. Edifica, Pai, nossos corações com a Tua palavra. Ensina-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok, Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Diz assim no versículo 1: Então, observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre o abismo, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, logo após esses acontecimentos que nós viemos falar à frente, Jesus veio, Jesus começou a estabelecer o seu reino. As primeiras coisas que fez foi prender Satanás, não é? E a Bíblia é muito clara sobre esse facto. Ela fala disso claramente, não é? Que o Senhor vem estabelecer um reino milenar aqui na terra. Por isso, irmãos, essa coisa de dizer que vão destruir o mundo, desculpa, mas esqueçam, temos pelo menos mais 1000 anos à frente. E o apóstolo Paulo começou logo nas suas escritas a falar muito. Ele falou muito, mas insistiu mesmo, falou muito sobre o arrebatamento da igreja, a igreja, nós, os crentes, aqueles que têm Jesus, o arrebatamento da igreja. No entanto, a maioria das escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a maioria das escrituras falam mais sobre a segunda vinda do Senhor. A segunda vinda do Senhor. E essa segunda vinda vai acontecer 7 anos depois do arrebatamento, não é? E até o próprio arrebatamento é uma indicação profética da segunda vinda do Senhor, não é? Por todo o Antigo Testamento são feitas referência ao reino milenar do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 24, Mateus 25, quando ele fala virá o Filho do Homem, ele não está falando do arrebatamento, ele está falando da segunda vinda, não é? E a gente às vezes ouve pregações e estão um pouco confusas, não é? E pronto. Mas Jesus explicou que no dia da sua segunda vinda, para reinar sobre os anjos, sobre 1000 anos na terra, as trevas cobrirão a face da terra, os anjos ajuntarão dos 4 cantos da terra, amém? Os seus eleitos, etc, etc. E ele diz assim, Mateus 24, 27, ele diz: da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente
e brilha até o ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Isso é a segunda vinda. A segunda vinda. Ok. Agora, uma coisa é certa. Aquilo que Deus diz que vai fazer, aquilo que Deus decreta, aquilo que Deus promete, Ele cumpre sempre. Deus não falha. Amém? Então, nos últimos capítulos de Apocalipse, do livro de Apocalipse, a palavra de Deus descreve precisamente aquilo que vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus, não é? E embora esses eventos estejam ainda para acontecer, facto é que Ele vem. Se a Bíblia diz que Ele vem para reinar 1000 anos, na Terra, Ele vem para reinar 1000 anos. Venham lá as pessoas com as suas ideias e filosofias. Se a Bíblia diz que é assim mesmo. Gostemos ou não gostemos, é assim que vai acontecer, amém? Porque nós até podemos nos cansar. As pessoas já então dizem que Deus vem aí, nunca mais vem, já se passou não sei quantos anos, quando é que Ele vem? Se Ele diz que vem, se Ele diz que há arrebatamento, se Ele diz que há a segunda vinda, há arrebatamento e há a segunda vinda. Se não for nos nossos dias, vai ser depois dos nossos dias, mas essas coisas vão acontecer, amém? Essas coisas vão acontecer. Porquê? Porque uma coisa que Deus não é capaz de fazer, é impossível que Deus faça, é mentir. Deus não mente. E isso está em Hebreus 6, uma das escrituras fala sobre isso. Hebreus 6, versículo 18. Hebreus 6, 18, a palavra do Senhor diz assim: para que nós que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, oh, glória, sejamos grandemente encorajados por meio das duas afirmações, note, duas afirmações imutáveis que não muda, amém? Nas quais é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. E Ele também diz, no Antigo Testamento, lá em Malaquias 3, versículo 6, Deus diz que eu, Yahweh, o Senhor, não mudo. Amém? Eu não mudo. Deus é imutável. Ele é o que é, não precisa mudar. Se Ele é perfeito, não precisa mudar. Eu é que preciso mudar porque eu não sou perfeito. E tenho que mudar mais para a perfeição e menos sair da imperfeição. Amém? Mas Deus é perfeito, Ele não precisa mudar nada. Então, repito, quando Deus decreta algo, a coisa acontece. Não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo dele. Quando Ele diz algo, acontece, ponto. Amém? Assim, diz que Satanás vai ser removido, vai ser afastado para que o milênio, que são 1000 anos de bênção, amém? Etc, etc, levantamento de maldição sobre a natureza, sobre a criação e tudo mais, possa iniciar-se. Nós vamos ler isso. O início dos 1000 anos do reino milenar. Já vimos que Satanás será lançado no abismo. Então vamos ler um pouco mais atrás, Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículos 11 em diante. Diz assim: João teve essa visão que Jesus lhe deu sobre o Apocalipse, amém? E o apóstolo João. E ele diz: então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, oh glória, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, em sua cabeça muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Quem é que diz que no céu não há animais? É muito exército, cada um tinha o seu cavalo branco. Eu também tenho lá um cavalo branco. Aleluia, a minha espera lá. Eu gosto muito de animais, por isso estou todo feliz. Então, uma espada afiada saía da boca, ou seja, a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma espada afiada, amém? De 2 gumes. E para ferir com ela as nações. Ele as regerá com um cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa, olha só, pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Amém? Pisar o lagar, sabe? Pisar as uvas. Da justa ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, sobre a coxa. Aqui só um reparo. Eu já ouvi pessoas dizer,
Até Jesus tem tatuagem na coxa, está tatuado na coxa. Não, vamos ler bem o que a palavra diz. Em seu manto, sobre a coxa, no manto, sobre a coxa. Então não é na coxa, é no manto, sobre a coxa. Amém? Traz escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Avistei um outro anjo que se colocou em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo pelo meio do céu: vinde, juntai-vos para a grande ceia provida por Deus, a fim de comeres a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos, de seus cavaleiros, pequenos e grandes. Neste momento, vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos. Eles reuniram-se para guerrear contra Jerusalém, não é? E apareceu Jesus e eles viraram as armas para Jesus, não é? E o seu exército, para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. No entanto, a besta foi presa, com ela o falso profeta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ela havia enganado todos os que receberam a marca da besta. Ou seja, são milagres de mentira para enganar. Amém? Todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago do fogo, que arde com enxofre. Ok? Esses já acabaram. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo branco. E todas as aves se fartaram com a carne deles. E depois foi logo assim o que nós já lemos em Apocalipse 20, 1-3, que diz que: então observei que desceu do céu um anjo com a chave de abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, amados, notem também que Apocalipse 12:9 refere-se a Satanás. E veja como ele diz, falando de Satanás, ele diz que a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, amém? Que tem capacidade de enganar o mundo inteiro. Então, amados, ele tem enganado as nações, enganou Adão e Eva, e enganou as nações, tem enganado todo esse mundo durante séculos, milénios. Ele tem enganado, amém? Ou seja, a principal arma de Satanás é o engano, amém? É o engano. Ele lança ideias, sugestões na cabeça, ele diz: não é bem assim, traz dúvidas e coisas assim, não é? Não gosta daquilo, não. Pronto. Ele tenta sempre distorcer a verdade, distorcer a realidade, amém? E isso ele não olha para meios para usar. Ele pode usar religião, ele pode usar egoísmos, ganâncias, não é? Ele pode usar qualquer coisa que exista nesse mundo sem olhar para meios, porque ele quer é conseguir os seus intentos, enganar os homens, principalmente enganar os homens para os afastar de Deus. Quanto mais longe de Deus, melhor. Ele incute que Deus não existe, que a Bíblia não é verdadeira, que essas coisas todas, enganando as pessoas. Para mim Deus não existe. Eu sou não sei o que humanista, eu não sei o que. Está bem enganadinho, não é? Então, ele usa essas coisas para afastar as pessoas de Deus o mais longe possível e para juntar as pessoas a Ele, para que Ele os possa usar, porque nessa terra quem opera é quem tem carne e sangue. Amém? Ok? Agora, ele quer distorcer para os seus próprios interesses. Porém, como já vimos, no milénio ele vai ser preso, vai ser lançado num abismo. Os irmãos, não sei se já tiveram aquele sentimento, não sei se já tiveram deitados em vossas camas para dormir e depois tem aquela assim, porque vão a cair. Já tiveram isso? Satanás vai ter esse sentimento durante 1000 anos. É um abismo sem fim. Vai estar sempre a cair.
Muito bem. Agora, também demónios, incrédulos, ímpios serão removidos da terra naquele dia que Jesus vier, não é? Satanás vai ser removido, a besta já foi, não é? O falso profeta já foi, Satanás também. Agora os demónios vão a seguir e as pessoas ímpias, os incrédulos. E note que desde os últimos versículos de Mateus 24 para dentro do Mateus 25, Jesus está a falar do que vai acontecer nos últimos dias. Fala aquilo. E ele dá exemplos em parábolas, fala dos bodes à sua esquerda, das ovelhas à sua direita, não é? Ele fala das virgens loucas, ele fala dos servos maus e negligentes. Vai-te embora, não é? Mas tu és fiel, entra. Sabe aquelas parábolas todas? Tudo isso é para nos dar uma ideia de como será o milénio aqui, no início do milénio, não é? Porque no milénio apenas crentes permanecerão na terra. Agora quer dizer uma coisa, nós somos igreja, os santos do Antigo Testamento que faleceram muito antes de nós, antes de Jesus, e que estão no céu, nós porventura vamos falecer, vamos subir ao céu, ou vamos subir no arrebatamento, não interessa, nós voltamos com Jesus, mas a raça natural do homem vai continuar, porque durante a tribulação, os 7 anos de tribulação, embora a igreja tenha sido arrebatada, vai haver evangelistas, Deus vai levantar jovens e homens e mulheres para pregar o evangelho, muitos vão ser salvos, e esses vão entrar no milénio e não vão ser lançados no fogo, são do Senhor ou não. A raça natural do homem vai continuar, amém? É importante nós não esquecermos disso. E, finalmente, a maldição que está sobre a criação, que eles gemem, né? A maldição vai ser levantada dos animais, da natureza, da criação do Senhor aqui na terra. Essa maldição que caiu, como nós já vimos, sobre eles por causa da desobediência de Adão e Eva. Amém? A terra foi amaldiçoada, é terra. Muito bem. Agora, nós vivemos nesse mundo, no meio, à nossa volta, com toda essa maldição, mas porque nós nascemos de novo em Cristo, nós aqui somos um povo peculiar, porque a maldição da lei, o velho do homem e a morte eterna foram removidos de nossas vidas. Agora nós temos a responsabilidade, no meio de toda essa maldição que ainda existe, vivermos na palavra do Senhor, honrar o Senhor nosso Deus e sermos seus embaixadores no meio dessa maldição. Amém? Ok? Muito bem. E no milênio essa maldição vai ser levantada da natureza, graças a Deus. Por isso, também vai haver prosperidade universal, não vai haver pobreza, não vai haver doença, não vai haver pecado. Amém? Vai haver uma prosperidade universal de todos os sentidos, a prosperidade. E aqui, o profeta Joel foi muito usado pelo Espírito Santo para profetizar sobre o milênio. Por exemplo, Joel capítulo 2, versículos 23 e 24, diz o seguinte. Ok, diz: ó filhos de Sião, somos todos os crentes, Velho e Novo Testamento, né? Filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos em Yahweh, vosso Deus, vosso Elohim, Deus, porque Ele faz descer as boas chuvas do outono com generosidade e justiça. Ele envia muitas chuvas, as do outono e as da primavera, as primeiras e as últimas, como se costumava dizer. Agora isso também espiritualmente, a chuva do Espírito, amém? Não só natural. Versículo 24. As eiras, nós sabemos, as eiras eram no chão. Como é que se batia o trigo antigamente? Era no chão, não é? Estendia-se aqui no chão, todo limpinho, batia-se no trigo para tirar a casca, não é? As eiras, ou o chão onde se batia o trigo, ficarão cheias de trigo para bater. Vossos tonéis transbordarão do melhor vinho novo, do mais puro azeite. Também espiritualmente, podemos falar nisso, amém? Ok? Esses versículos aqui referem-se ao milênio, ao reino milenar do Senhor, não é? O chão, as eiras, o chão é a referência da terra, faz referência à terra, a terra vai ser abençoada, não é? Também João Batista e em outras partes da Bíblia, essa mesma referência do chão
diz que Jesus virá para purificar o chão, a terra. Amém? Muito bem. Hoje Satanás e o seu reino dominam este chão, dominam esta terra ou não? Não é? Ele é que é o Deus desse mundo ou não? Não é? Mas muito em breve o Senhor Jesus voltará para limpar esse chão, a fim de ter muito trigo, de haver prosperidade, amém? Vai ser coberto de trigo, de vinho novo, azeite, em outras palavras, prosperidade natural e espiritual, bênção, amém? Muito bem. Vai haver tremenda prosperidade no milênio. Eu vou continuar a ler Joel 2, vou continuar a ler versículo 25, 26 e 27, que diz assim: haverei, Deus já continua a falar, haverei de vos restituir os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor, pelo cortador, os gafanhotos todos, não é? Meu grande exército que mandei contra vós para castigar-vos. Isso é uma referência à invasão, à batalha de Armagedão, não é? E então, depois disso, versículo 26, comereis à vontade até vos fartardes. Olha só que bênção, não é? E não vamos engordar. E louvareis o nome de Yahweh, o vosso Elohim, Deus, que realizou maravilhas em vosso benefício. Jamais o meu povo será humilhado. Versículo 27. E vós todos sabereis que eu estou convosco, ó Israel. Eis que eu sou Yahweh, o Senhor, o teu Elohim, Deus, e não há outro, não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Quantas pessoas ainda hoje, quando sabem que nós somos crentes, fazem chacota? Eu lembro várias vezes situações que souberam que sou pastor ou alguma coisa, eu estou numa rua lá em Coimbra, na nossa igreja, a entrar e eu havia pessoas a fazer chacota comigo e tudo mais. Nunca mais isso vai acontecer. Amém? Nunca mais. Ok. Glória a Deus. Então, através dos tempos, dos milénios, dos séculos, Israel tem sido levado cativo, não é? Vem um rei, leva Israel cativo, não é? Israel tem sido abusado, Israel tem sido maltratado pelas nações, odiado pelas nações, e assim hoje é ainda. Israel é odiado por muitas nações hoje. Ok? Mas, durante aquele tempo que a Bíblia chama de tribulação, aqueles 7 anos entre o arrebatamento e a segunda vinda do Senhor Jesus, aqui na terra, esse ódio contra Israel vai se multiplicar muitas vezes mais. As nações vão odiar a nação de Israel, não é? E durante a tribulação. Porém, o Senhor virá para justificar Israel. Amém? Agora, continuando com Joel, o profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, ele fala de um derramamento do Espírito. Ele diz assim: então, depois desses eventos, derramarei o meu Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, o meu Espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época derramarei o meu Espírito naqueles dias. Sobre toda a carne. Isso vai acontecer no milênio. Todos vão conhecer o Senhor. Todos vão ser do Senhor. Amém? Glória a Deus. E o Espírito Santo vai ser derramado sobre todos. O profeta Joel torna bem claro que isso é no milênio. Agora, hoje, nós já podemos desfrutar da presença do Espírito Santo. Amém? Da unção do Senhor, o Senhor é conosco. Mas aquilo que nós temos hoje não é nada comparado com o que vamos ter então. O derramamento do Espírito Santo então. Amém? No milênio. O derramamento do Espírito Santo não mais vai ser, naquela igreja, ou naquela nação, ali há um avivamento ali, há um avivamento além. No milênio vai ser o mundo inteiro. Vai ser um despertar no avivamento do Espírito Santo, amém? No mover do Espírito. Aquilo vai ser a coisa a nível global. Amém? A nível mundial. E o dia de Pentecostes foi o início. Foi o início o princípio desse derramamento do Espírito.
Pentecostes, comparado com o derramamento que vai haver no milênio, segundo a palavra de Deus, aquele derramamento do Pentecostes sobre os 120, que falaram línguas, que veio línguas de fogo sobre eles, etc. Aquilo foi uma chuvazinha, um chuvisco do Espírito, a comparar que está para acontecer, amados. Amém? Para todos os santos do Senhor. Assim, um dia, este planeta, esta Terra, vai estar cheia com apenas crentes, povo de Deus. E o Espírito Santo vai ser derramado, como nós já lemos, sobre toda a carne. Todos os crentes, porque eles já todos são nascidos de novo, todos podem receber o Espírito Santo ou não. Amém? Vão ser cheios com o Espírito Santo. E essa profecia de Joel também vai se cumprir porque Deus o falou. Assim vai ser. Agora, há 4 alianças incondicionais que têm que acontecer para que essas coisas possam acontecer. Eu vou falar rapidamente. O profeta Daniel, lá em Daniel 9, 24, ele falou, ele diz que 70 semanas, 70 semanas são 490 anos, cada semana 7 anos, um dia, um ano. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão. Amém? Remover a maldição da terra. Fazer cessar toda a transgressão é remover a maldição da terra. Dar fim à prática do pecado. Expiar a iniquidade e as culpas. Implantar a justiça eterna. Cumprir a visão e a profecia. Ungir o Kodesh, ou seja, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Não é consagrando, é reconsagrando o templo. Por quê? O lugar santíssimo, aqui, o Kodesh, refere-se ao tempo em que Jesus vai tomar o seu lugar no trono, no lugar santíssimo, lá em Jerusalém. Ele vai tomar esse trono. Só que, antes de Jesus tomar o seu lugar no trono, o anticristo vai se nomear a si próprio como Deus e vai se assentar naquele trono. Agora, para o Senhor poder assentar-se ali, aquela situação tem que ser reconsagrada. Amém? Tirar todas as impurezas, todo o pecado, etc. O Senhor vai arrancar o anticristo dali, a besta, e ele próprio vai se assentar no trono e vai reinar sobre a terra 1000 anos. E você e eu vamos subir uma vez por ano, pelo menos, a Jerusalém. E vamos vê-lo, amém? No seu corpo ressurreto, tal ele é. Ok? Então, entretanto, há 4 alianças que têm que acontecer muito rapidamente. Nem vou ler, vou dar referências das Escrituras para quem quiser estudar em casa. Número 1, aliança abraâmica. Deus fez aliança com Abraão, não é? Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 15, Gênesis 17 e Gênesis 22. Deus fez aliança com Abraão. Fez promessas, acordos com Abraão, etc. Nesta aliança, aconteceu a primeira bênção do povo de Israel. Amém? E um dia, esse povo de Israel iria ocupar a terra que Deus tinha profetizado que seria de Abraão. Amém? Porém, o Israel que vai ocupar essa terra de Abraão vai ser um Israel nascido de novo. Um Israel cujo Messias é Jesus. No milênio eles vão ter. Não é? Toda aquela zona, aquela Médio Oriente quase todo, né? Para eles. Agora, sabemos hoje em dia que muitos judeus, tal bem como gentios, ou seja, não judeus, hoje em dia não creem em Deus. Sabemos disso ou não? Há muita gente que não quer saber de Deus, não crê em Deus, que tudo é conversa. E sabemos que infelizmente a Bíblia diz que essa gente vai ser lançada no inferno quando deixar essa vida, não é? Por causa da sua incredulidade. Muito bem. Mas esses judeus que vão receber toda aquela terra serão do povo do Senhor. São messiânicos. Ok. Número 2, a aliança palestina. Mais uma vez não vou ler, mas vou deixar a escritura. A aliança palestina encontra-se em Deuteronômio 30, versículos 1 a 8, onde Deus foi garantido a Abraão
que Israel possuiria toda a terra que Deus lhes tinha prometido. A Palestina é do Senhor, não é de ninguém mais. Amém? E Deus diz que vai dar a Israel. Número 3, a aliança davídica. Deus fez uma aliança com Davi, não é? E isso nós podemos ler em 1 Samuel 7, versículos 12 a 16. 2 promessas foram feitas nessa aliança. Número 1, a primeira promessa foi que Israel viria a ser um reino permanente. Não mais seria destruído. Amém? Seria um reino permanente. E a segunda promessa foi que Israel teria um rei eterno. Um rei também permanente. Amém? Que iria reinar. E foi profetizado nessa aliança davídica que este rei viria dos lombos de Davi. Amém? Seria descendência de Davi, filho de Davi. Quem é filho de Davi? Jesus, amém? Este é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Muito bem. Depois temos a nova aliança que é nossa, da igreja. Finalmente, Deus fala para a igreja, e aqui eu quero incluir primeiro os judeus, depois os gregos, ou nós, os gentios, né? Que vamos ser insertados no Israel, pelo novo nascimento em Cristo, etc. Ele fala lá em Jeremias 31, versículos 31 a 34, não vamos ler. Ele proclama que um dia todo Israel vai ter a experiência da conversão. Vão aceitar Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. E o profeta Ezequiel, em ligação com essa promessa de Jeremias, em Ezequiel 36, 26, Deus diz que: e vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Estou a dizer isso para vermos que no milênio todos são salvos. Agora, todas essas profecias para Israel, nessas 4 alianças, vão se cumprir, sem dúvida alguma vão se cumprir, porque é Deus que falou, e eu creio, está escrito, eu creio, amém? Vão se cumprir. Nenhuma profecia que a Bíblia diz que Deus falou, que ia acontecer e que já aconteceu, ninguém pode dizer que não aconteceu. Aconteceu. Até o dia de hoje não há uma que falhou. E essas que estão para vir também não vão falhar. Amém? Ok? Então, além dos judeus herdarem a terra que lhes foi prometida, também o mundo inteiro, todo mundo, vai desfrutar das bênçãos. Amém? Das bênçãos espirituais que Deus vai dar a Israel, vai dar a todos nós, a todo mundo. Naquela época, todo vai receber essas bênçãos. O Senhor Jesus vai reinar a partir de Jerusalém, que já falamos, e as bênçãos prometidas vão ser para toda a terra. Glória a Deus. Ou seja, grande prosperidade em toda a terra. Amém? Aleluia. Agora, até aqueles dias chegarem, esses dias que vão vir, que Deus estamos a falar do milênio, a era da igreja vai servir de prova do que está para vir. Estamos aqui a pregar o Evangelho. Estamos aqui a falar. Tem pessoas online que estão a nos ouvir. Outros pregadores estão a pregar. Outras pregadoras estão a pregar. As pessoas, o mundo vai ouvir tudo isso. Está para acontecer. Então, e se Deus diz que vai acontecer mesmo. Repito. Então vai haver condições perfeitas na terra. Não é? E, irmãos, Deus vai sarar o meio ambiente da terra. A paz não vai ser por causa das marchas da paz, com pombinhas brancas nas ruas, queremos paz. Não vai ser por causa disso que vai vir a paz. A paz não vai vir porque mandam cartazes, ainda por cima com aquele emblema que dizem que é o emblema da paz, que é a cruz, ao contrário, cabeça para baixo, ainda por cima as coisas partidas. Que ele é uma coisa, e dizem que é o símbolo da paz. Não vai ser isso que vai trazer paz. A paz também não vai ser as Nações Unidas que vão trazer paz. Quem vai trazer paz é Jesus. Porque Ele é o príncipe da paz. Não se pode dar aquilo que não se tem. E o mundo não tem paz para dar. Amém? Então, não haverá paz total na terra enquanto o príncipe da paz, o Senhor Jesus, não voltar para o seu reino milenar. Vai haver paz aqui e ali, mas
Não é total, global. Agora, mas quando o Senhor voltar, a Bíblia diz em Isaías 2, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: Ele julgará entre as nações, solverá as contendas de muitos povos, e estes converterão suas espadas, seus armamentos, suas coisas, suas espadas, em lâminas de arado, tudo para a agricultura, tudo para o bem, não é? As suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará a sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para batalhas. Vai deixar de haver exércitos, armamento de guerra, essas coisas, nada. Por quê? Porque o príncipe da paz chegou. Amém? E para aqueles que estiverem interessados em estudar mais sobre esse tema, podem ler também Salmos 46, versículos 9 e 10, e Miqueias 4, versículo 3. Diz a mesma coisa que diz Isaías 2:4. Ok. Prosperidade universal. Bendito seja o nome do Senhor. Salmos 72, versículo 16. Naqueles dias do reino do Senhor, diz que haja no país trigo em abundância, ondulando até o topo dos montes. Olha só, muito trigo, né? Até o topo dos montes. Vicejem os cidadãos como o fruto do Líbano e como a erva do campo. Vamos ficar todos bem, alegres, não é? Joel 2:24, nós já lemos, vamos ler. As eiras ficarão cheias de trigo para bater, vossos tonéis transbordarão do melhor vinho novo e do mais puro azeite. A terra vai ser próspera, ninguém vai ser pobre aqui. Depois, todas as pessoas vão ter conhecimento do Senhor. A Bíblia diz, aqui só tirar uma frase desse versículo, que é o que interessa aqui, para o momento, Isaías 11, versículo 9. Isaías 11, versículo 9. A Bíblia diz o seguinte aqui. Ok? E diz assim: toda a terra se encherá do conhecimento de Yahweh, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Toda a terra, todos vão conhecer o Senhor com abundância, como as águas cobrem o mar, não é? E por isso que Provérbios 3, versículos 16 e 17, Provérbios, diz assim: naqueles dias, o alongar-se da vida longa, saudável, boa vida, está na mão direita. Amém? Na sua esquerda, riquezas e honra. Que bênção, não é? Que vamos ter. Versículo 17. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as veredas, paz. Então, todas essas bênçãos vão ser o resultado do conhecimento da palavra de Deus e do conhecimento do Senhor em nossas vidas. No milênio, não vai haver certos grupos apenas, né? Que só eles é que conhecem o Senhor, só eles é que sabem a Bíblia, só eles é que... Não. Todos vão conhecer. Amém? Que bênção. E nós vamos ver Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Amém? O governo, Jesus, vai governar e o seu governo vai ser perfeito. Isso também está aqui em Isaías 9, versículos 6 e 7, que diz: porque um menino nos nasceu, sua humanidade, um filho se nos deu, sua divindade, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi naqueles dias, amém? E sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O governo do Senhor vai alcançar literalmente toda a terra. Toda a terra vai estar debaixo do governo do Senhor. Amém? É assim, o profeta Zacarias diz o seguinte, Zacarias 14, versículo 9, o Senhor diz assim, o Zacarias profetizando diz: o Senhor será rei sobre toda a terra. Amém? Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Glória a Deus. Também outra referência, nós não vamos ler, Isaías 11, versículos 1 e 2.
Já lemos o versículo 2. Agora, meio ambiente, natureza. Vai haver no meio ambiente perfeito sobre a terra, o Senhor Jesus vai curar. Não vai ser aquela menina, não vai ser o movimento dos verdes, não vai ser os ambientalistas. Quem vai curar vai ser o Senhor. Amém? Aquela menina da Suécia, como é que ela chama? Não sei. Para ir a marchar, não sei o quê. E os homens não vão mais destruir o meio ambiente da terra. Deus vai curar. Agora, Apocalipse 21 diz que o céu e a terra, como nós conhecemos agora, os céus e a terra, como nós os conhecemos agora, vão deixar de existir. E vão ser substituídos com aquilo que a Bíblia diz, um novo céu e nova terra, mais tarde, no final. E até lá, esta velha terra vai sobreviver. Bombas nucleares ou não. Vai continuar. E a raça humana vai continuar. Amém? Romanos 8, versículo 19. Aqui que já lemos, falamos bastante sobre a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, não é? Assim, nessa segunda vinda do Senhor, aleluia, para nós, crentes, é o arrebatamento, para a natureza é a segunda vinda do Senhor, que estão à espera que venha para que a maldição seja levantada. Nós, o arrebatamento, seremos transformados, amém? Ok, muito bem. A igreja espera isso no arrebatamento, a natureza na segunda vinda do Senhor, 7 anos depois do arrebatamento. Agora, a Bíblia tem muitas escrituras que indicam que virá um dia em que a natureza vai ser libertada, curada, renovada, não é? A maldição vai ser arrancada, levantada sobre ela, a corrupção vai ser levantada sobre ela, amém? Essas coisas que caíram sobre ela por causa do pecado de Adão. Em Crônicas, 1 de Crônicas, versículos 16, 31 a 33. 1 de Crônicas. Isso, diz assim: alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações, reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude. Folga o campo e tudo o que nela há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. O Senhor vem para curar, amém? Em Salmo 96, 12, diz: folga o campo e tudo o que nele há. Regozijem todas as árvores do bosque. O meio ambiente vai ser curado. Em Salmos 98, versículo 4, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Amém? Em Isaías 55, 12, a Bíblia diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos. Amém? Diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Uau, que lindo, não é? As árvores vão bater palmas, figurativo, não é? Os montes e outeiros vão se regozijar, vão cantar, não é? Com o dia da segunda vinda do Senhor, porque vão ser libertados de toda essa maldição. Agora, eu repito, nossa grande esperança é o arrebatamento, onde nós vamos ser transformados, abrir e fechar de olhos. Ok? O meio ambiente vai ser perfeito para nós homens. Já não vamos mais só viver uns aninhos e pronto. Olha aí. Isaías 65, 20. Eu quero aqui dizer que vai haver a raça natural dos homens vai continuar, eles vão se multiplicar, vão casar, amém? Homem e mulher, vão se multiplicar, vão continuar. Só que agora são crentes, amém? Por isso também diz em Isaías 65, versículo 20. Diz assim. 65, 20, ok. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Isso é lindo, não é? Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Isso é, quem pecar, se pecar, não é? Vai haver, infelizmente, no final do milénio, alguns vão pecar. Agora, esse versículo aqui não está a dizer que a criança vai morrer fisicamente aos 100 anos, não. Vai dizer que a criança vai deixar de ser criança aos 100 anos.
Uau! Vai entrar, vai ser adulto aos 100 anos de idade, não é? Vai ser semelhante aos tempos antes do dilúvio. As pessoas viviam 900, 1000 anos, não é? 800 anos. Por quê? Porque a maldição, Deus vai remover a maldição da terra. Tem aqui um curso, existem 5 pontos, vamos assim, 5 pontos que descrevem o curso do milênio, vão preparando, vão falando do milênio, porque a palavra de Deus chama a existência, não é? Quando Deus começa a profetizar no Antigo Testamento que vai acontecer isso, que vai fazer, o que é que ele está a fazer? Está a chamar aí existência no tempo dele. E essas coisas vão acontecer. Então, este curso para o milênio, eu chamo de 5 pontos, ou os 5 P's do milênio. P, letra P. É assim. O milênio, número 1, foi profetizado no Velho Testamento. Número 2, o milênio foi proclamado nos Evangelhos. O P, não? Profetizado, proclamado. Número 3, o milênio foi protelado ou adiado nas epístolas, porque as epístolas só escreveram sobre o arrebatamento, principalmente, não é? Número 4, o milênio foi plagiado, ou seja, foi imitado fraudulentamente na tribulação. O anticristo vai dizer que ele é que é Deus, vai se assentar no trono, né? Foi plagiado. E depois, número 5, o milênio será posicionado ou apresentado na segunda vinda do Senhor Jesus. Vai haver festas e sacrifícios. A festa dos tabernáculos, nós todos vamos celebrar a festa dos tabernáculos com o Senhor. Aleluia, amém. Bendito seja o nome de Jesus. A festa dos tabernáculos simplesmente fala-nos, representa o reino eterno e o seu rei eterno, amém, que é Jesus, e o facto de que ele vem habitar no meio do seu povo, não é? Esta é a festa dos tabernáculos. Jesus já não mais vai estar conosco apenas em espírito, no nosso coração, ou na nossa fé, sentado à direita de Deus nos céus. O Senhor Jesus vai estar fisicamente no seu corpo ressurreto, amém? Vai ser vista por toda a gente e vai ser adorado. Nós vamos, uma vez por ano, pelo menos, vamos ter que subir a Jerusalém e adorar a Deus. Muito bem. Os sacrifícios no milênio, aquelas festas e os sacrifícios, vão servir para nos lembrarmos da cruz. Olha uma coisa, no Antigo Testamento, os sacrifícios apontavam para a cruz. Vem aí a cruz para vos salvar, não é? No milênio vai ser para nos lembrarmos da cruz, da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, para nos salvar. Amém? Ok? Os incrédulos e os milênios, já estou quase no fim. Apocalipse 20, versículos 7 a 15. Olha agora aqui que vai acontecer. Apocalipse 20, 7 a 15. Ok. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Entende? Passado esse tempo. E sairá a seduzir as nações, o engano dele, não é? Ele não muda. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Olha só. Vai haver pessoas que vão se juntar a ele. Crentes vão deixar de ser crentes para se juntarem a Satanás. Não é? E o número dessas nações, dessas pessoas, é como a areia do mar, ou seja, não vão ser poucas. É muita gente que vai se juntar a ele. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Por quê? Por que Deus não faz isso hoje? Porque nós hoje ainda estamos dentro do tempo que Deus legou ao homem ter domínio sobre a terra. Ele não vai intervir. O homem é que deve intervir. Deve saber como ele quer viver. Mas quando acabar esse tempo, olha, fogo do céu, porque agora Deus tem livre-arbítrio. Amém? E fogo do céu e os consumiu. Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Depois vi um grande trono branco. O trono branco não é para crentes, pessoas que nasceram de novo, que aceitaram Jesus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta
de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. É terrível a presença de Deus, não é? Por seus inimigos. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Eu acredito que Deus só vai fazer uma pergunta: por que não aceitaste meu filho Jesus, quando tu ouviste 50 vezes, tu ouviste 1000 vezes, falaram de Jesus naquele dia, naquele outro dia, naquele falando, envia pessoas, mulheres, homens, para te falarem de mim, por que não aceitaste? Não é? E é assim. E foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, tudo aquilo junto, aquele pacote todo junto, foram lançados para dentro do lago de fogo e de enxofre, onde está Satanás, a besta, o anticristo, o falso profeta, etc. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. No dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você não for registrado no livro da vida. Agora, no milênio, nós vamos ver Jesus, como eu disse, no seu corpo ressurreto, lindo, poderoso, não é? E vamos ver todos os crentes, todos os do Velho e Antigo Testamento. Vamos ver, sei lá, Abraão, Noé, doido no Noé. Vamos ver Isaías, Moisés, Josué, Davi, não é? Vamos ver toda essa gente. Vamos ver o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, amém? Vamos ver toda essa gente caminhando no nosso meio. Oh, glória a Deus, aleluia, não é? E o triste disso tudo, amados, o triste disso tudo é que, como nós já vimos, no final do milênio vai haver gente, como diz a Bíblia, tanto quanto a areia do mar, muita gente que vai seguir, vai após Satanás, vai deixar-se enganar por Satanás, vai seguir o Satanás, vão se juntar para se revoltarem, rebeliarem, lutarem contra o Senhor, amém? Vão rejeitar Jesus. E infelizmente não vai ser pouca gente assim. São crentes. Irmãos, é o que eu digo, Deus é santo. Nós temos certamente, não com medo, mas reverencial, temor reverencial a Deus, respeitá-lo, honrá-lo, dar lugar de honra em nossas vidas, amém? Não é fazer o que nós queremos aqui. Deus é sei lá o quê. Deus é o telemóvel no meu bolso. Se eu quero, ligo. Quando não quero, não ligo. Não. Deus é santo. Amém? Agora, o diabo não vai mudar, isso já vimos. Mas vai chegar o dia que vamos sair do tempo que Deus legou ao homem ter domínio sobre a terra, e Deus pode intervir diretamente, e Ele vai fazer, como nós já lemos o que vai fazer. Pronto, Ele vai dizer, chega! Fogo vai cair do céu e pronto. Uma vez terminada essa rebelião, que será a última rebelião, amém, vai deixar de haver aquilo que nós conhecemos como tempo, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, não é? Séculos, sei lá, milénios. Vai deixar de haver aquilo que nós chamamos de tempo. Nós vamos entrar numa outra dimensão, amém? O tempo deixa de existir. Nós vamos entrar para a eternidade. Amém? E ali, antes de entrar para a eternidade, vai acontecer uma coisa que a Bíblia diz, que é novos céus e novas terras. Deus vai destruir e vai criar tudo novo. Amém? E Ele vai reinar conosco, vai estar no nosso meio. Amém? E nós vamos louvá-lo, adorá-lo, etc. Glória a Deus. Amém? E assim o Senhor vai recriar a terra, a atmosfera à volta da terra, vai sarar tudo, amém? Como nós já falamos sobre os animais, vão deixar de comer carne, vão comer erva, não vão mais fazer mal, a criança vai brincar com a áspide, não é? O cordeirinho vai se deitar ao lado do lobo e por aí vai, não é?
Nós vamos ter novos céus e nova terra. Uma vez temos novos céus e nova terra, nós vamos entrar naquela dimensão que a Bíblia chama eternidade das eternidades. Ali acabou a rebelião. Ali sou o povo de Deus, Deus e seu povo. Amém? Aqueles que o escolheram. Nesse momento Deus está a dar a escolha. Quem quer, quem não quer. Quem quer, quem não quer. Amém? Deus não obriga ninguém, pois não. Deus não torce o braço a ninguém, pois não. É assim. Amém. Amém, amados? Pai amado, nós estamos gratos, Senhor. Muito obrigado por teu amor, a tua graça e compaixão. Eu quero fazer um convite àqueles que nos ouviram online. Se porventura alguém ouviu e deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, tem que crer do coração e falar com a sua boca. Se você deseja mesmo isso lá em sua casa, onde quer que você esteja a escutar-nos nesse momento, repita essas palavras depois de mim, mas não é para você ouvir ou para eu ficar todo satisfeito que você repetiu, mas para Deus ouvir. Fale para Deus. Eu vou lhe ajudar com as palavras. Fala assim, diga comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento, no meu coração eu creio que Jesus é o Senhor. E por isso, com a minha boca eu confesso que Jesus é o Senhor. Obrigado, Senhor, teres morrido por mim na cruz para me salvar. Agora, Senhor, entra na minha vida. Seja bem-vindo. Entra na minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Porque eu sei que neste momento eu estou a nascer de novo. O meu espírito está a ser um espírito novo em mim, onde o teu espírito pode vir habitar. A partir deste momento, eu sou povo de Deus, eu sou filho de Deus. Tu és o meu Senhor e meu Salvador. Muito obrigado, Senhor, por teu amor e paciência para comigo, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E Pai, eu quero orar também uma semana de vitória para todos nós. Senhor, mais uma vez, Senhor, quero te lembrar, Senhor, estou certo que têm sido imensas as orações a chegarem ao teu trono sobre aquela nação da Ucrânia, Pai. Quero orar por meus irmãos ucranianos, Pai, pelo povo ucraniano, Senhor. Obrigado, Senhor, o que está acontecendo nesse povo, porque certamente, Senhor, tu tens um plano para eles, Senhor. Autocarros e autocarros estão a ser salvos, estão a aceitar Jesus. Autocarros cheios de gente, essas pessoas estão a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Pai, e mais pessoas estão a clamar a Ti, Senhor. Eu oro a Tua bênção, o Teu favor sobre aquela nação, sobre os ucranianos, Pai, nossos irmãos, em nome de Jesus, Paizinho amado. Eu oro, Senhor, também que o inimigo que os está a atacar, que os está a fazer tão mal injustamente, que está a matá-los, Senhor, a maltratá-los, Senhor, que possam ter colírio em seus olhos, colírio, para que vendo eles possam ver a coisa horrível que eles estão a cometer e que rapidamente eles possam arrepender, Senhor, antes que seja tarde demais para eles. Paizinho amado, Tu és o Senhor. Entregue-te a Ti em oração e como igreja, nós todos aqui, perante o Teu altar, essa nossa oração, Pai. Obrigado, Senhor. Não mais morte, Senhor. Chega dessas coisas horríveis, Pai. Ó Deus, intervém. Senhor, nós estamos a orar, nós somos Teus embaixadores aqui na terra, Pai. E nós oramos que a Tua vontade seja feita na terra como é nos céus. E a Tua vontade não é essa guerra, Senhor. E por isso nós oramos que essa guerra termine em nome de Jesus. Não só essa e outras guerras, Pai. Terminem. Embora sabemos que Tu dizes que essas coisas têm que acontecer. Mas ainda não será o fim. Porque Satanás só vem para matar, roubar e destruir. Mas chegará o tempo, Senhor amado, que Tu vais poder intervir por Ti próprio, sem ter que usar os homens para o fazerem por Ti em Teu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai. Rodeia, Pai, os injustos com sabedoria. Abre os olhos para que vendas possam ver, Senhor. E rodeia, Pai, as vítimas
de injustiças com o teu favor, como de um escudo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Honra e glória ao teu nome. Que tudo isso, que Satanás fez isso por mal, para envergonhar-te, Senhor, para mostrar que Ele é poderoso, que Ele tem homens na terra que são usados por Ele, Pai. Que isso tudo seja invertido para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, e que os teus inimigos sejam confundidos, em nome de Jesus. E os santos do Senhor, que amam o Senhor, que concordam com essa oração, dizem amém, amém, amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Alguém mais quer levantar a voz em oração? Vamos orar.